29 de junho de 2026, segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira, ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos. Segundou, e não tem maneira melhor do que, ouvindo a palavra de Deus, iniciarmos a nossa semana, não é verdade? Queridos, não esqueçam de curtir esse material para que ele possa ser promovido, tá certo? Vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós, capítulo 2, versículos do 6 ao 10, do 13 ao 16. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão, à cabeça dos pobres, e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome. Deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós agora ouvimos e começamos, o livro de Amós. O livro de Amós, gente, situa-se no século VIII a.C., aproximadamente entre os anos 760 e 750 a.C., durante o reinado do rei Osias, do rei Uzias, que é no reino de Judá, e também o reinado de Jeroboão II, que é em Israel, o reino do norte. Então Amós, ele não era um profeta de profissão, tá? Mas ele era um pastor, cultivador de sicômoros, de Tecoa, lá do Reino do Sul. E Deus o enviou para profetizar no Reino do Norte. Lembra que eu falei para vocês que tem profetas que são suscitados no Sul, tem profetas que são suscitados no Norte, e tem profetas que são suscitados em um lugar para ir profetizar em outro. E Amós é um desses, tá? Então ele é do Sul, mas Deus o chama para ir lá no Norte profetizar, especialmente no santuário de Betel. O contexto histórico era de aparente sucesso. Então Israel, que é o reino do Norte, vivia um período de expressão, de grande expressão, territorial, de prosperidade econômica. E, contudo, essa riqueza ela estava concentrada nas mãos de uma elite urbana, latifundiária, e a classe camponesa mesmo, gente, era explorada e empobrecida. Então, o culto religioso ele era pomposo, um culto bonito, luxuoso,
mas era vazio de ética, né? Então, é um culto que servia apenas para legitimar as injustiças sociais que estavam acontecendo. E Amós surge como a voz que denuncia essa falsa segurança, focando na justiça social como verdadeira exigência da aliança. Então, Amós é considerado pelos exegetas de o profeta social, né? Muitas vezes falam assim, né? Essa expressão, essa característica. E hoje nós ouvimos o capítulo 2, versículos do 6 ao 10, do 13 ao 16. Essa passagem ela constitui o ápice dos chamados oráculos contra as nações. Amós ele começa denunciando os pecados dos vizinhos de Israel, né? Que é Damasco, que é Gaza, que é Tiro, e o que certamente agradava aos seus ouvintes. No entanto, o profeta utiliza essa estratégia para finalmente desferir o golpe mais duro contra o próprio Israel. Então, enquanto as outras nações elas foram condenadas por crimes de guerra, Israel é condenado por crimes internos, né? A opressão dos próprios irmãos, a violação da lei de Deus dentro das suas próprias fronteiras, né? E o texto, a perícope de hoje, começa assim, olha só. Isto diz o Senhor, pelos 3 crimes de Israel, e por 4, não retirarei o meu decreto. Então, Amós utiliza aqui a fórmula numérica 13 e 4, né, crimes, para indicar que a medida do pecado ela transbordou por seus 3 crimes, não, por seus 4, ou seja, foi além da conta, entendeu? Esse é o sentido. E a denúncia ela foca na mercantilização da pessoa humana. Pode ver que o texto fala sobre o justo, que é aquele que tem a causa correta no tribunal, né? O justo é vendido por suborno, o pobre é escravizado por dívidas insignificantes, né? O próprio texto nos fala por um par de sandálias, né? E o versículo 7 aqui descreve a voracidade dos opressores que não deixam sequer o pó da terra para o né, pobre. Então aqui nós percebemos, né, o abuso também sexual, o uso de roupas penhoradas. Nós sabemos que por lei, deveriam ser devolvidas ao dono antes do pôr do sol, para ele se cobrir, né? Então, o uso, né, dessas roupas penhoradas em banquetes religiosos, né, mostram que a religião estava sendo usada para mascarar a crueldade social, né? Gente, hoje nós somos questionados sobre como nós tratamos as pessoas em nossas relações econômicas, né? A tentação de colocar o lucro acima da dignidade humana, ela continua presente na nossa sociedade hoje, né? E quando nós ignoramos os direitos dos trabalhadores, ou exploramos a vulnerabilidade alheia para o benefício próprio, nós estamos vendendo o justo, né? Então, a reflexão nos convida hoje a examinar se a nossa prática religiosa ela é coerente com a nossa ética social. Não se pode adorar a Deus no altar e ao mesmo tempo esmagar o próximo na vida econômica, na vida política, na vida cotidiana, não é? Tem gente que fala assim, né? Me veio na cabeça, a igreja devia se preocupar em falar da palavra, em falar da palavra de Deus, em pregar a paz, em pregar o amor, não tem que ficar se metendo nesse negócio de política. E nós vemos aqui no testemunho do profeta Amós que a religião ela deve implicar a política, não é? Ela deve salvaguardar a política, a economia, né? A justiça social. Então não tem como falar de religião sem falar disso, gente, não é? O profeta Amós, ele é o grande testemunho disso. A vida de fé deve ter implicações na nossa vida social,
E se não tiver, a própria palavra deve nos denunciar, deve nos criticar, deve nos convidar à conversão, né? Nós vemos no nosso país aqui, gente, esse é ano eleitoral, né? Em outubro, todos nós estaremos nas urnas. É momento da gente se conscientizar de verdade para tentar mudar o rumo do país, né? Inovar, começar novamente. Olha, né, ter novos sonhos, novas perspectivas. E aqui não estou falando de que a gente deva votar em fulano, em cicrano, em tal partido, porque cada um de nós vai escolher. O fato que nós estamos vivendo o ano eleitoral. Daqui a pouco vão começar as campanhas. É ano de pensar num renovo, num recomeço, né? Então, é muito interessante isso, muito interessante para a gente refletir um pouco. E a palavra de Deus deve nos iluminar, né? Depois no versículo 9, né? O texto diz assim: no entanto, eu tinha destruído diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Eu destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Fui eu que fiz subir da terra do Egito, que vos guiei pelo deserto. Então Deus, ele está recordando a Israel a sua própria história de libertação. O contraste é gritante. Deus agiu com poder para libertar um povo de escravos lá no Egito e dar-lhes uma terra, destruindo inimigos poderosos como os amorreus. Israel, que foi um povo oprimido e libertado por pura graça, se tornou agora opressor. Aquele que era oprimido se tornou opressor. Então, ao oprimir o pobre, Israel, ele nega a sua própria identidade, gente. Esquece que Deus também o libertou da escravidão e da opressão. A memória do Êxodo deveria gerar um povo solidário, né? Mas acabou gerando um povo esquecido das suas raízes. Gente, muitas vezes nós esquecemos de onde viemos e das graças que recebemos de Deus nos momentos de dificuldades na nossa vida. Isso não pode acontecer. A ingratidão nos torna soberbos, insensíveis à dor alheia. E quando nós abraçamos a estabilidade, sucesso, nós corremos o risco de olhar com desprezo para aqueles que ainda estão no deserto, né? Ou seja, essa palavra de hoje nos chama a uma memória agradecida da nossa história, do nosso passado. Reconhecer que tudo que temos é dom de Deus e deve nos mover a sermos instrumentos de libertação para os outros, né? E não sermos novos faraós. Interessante. É muito impactante essa história, né? Essa comparação que o profeta faz. Vocês foram libertados do Egito e agora vocês estão oprimindo as pessoas socialmente. Isso é ingratidão. É ingratidão, né? E é bem verdade, isso é filosófico, né, gente? Se não tiver um bom trabalho de ressignificação da vida, o opressor, o oprimido se torna opressor, né? Israel experimentou isso. Israel experimentou isso. O esquecimento dos favores de Deus, né? A ingratidão. E depois nós vemos o versículo 13, né? Pois bem, eu vos esmagarei no vosso lugar, como esmaga o carro carregado de feixes. Olha só. Então, o julgamento aqui é descrito como uma imagem agrícola. Deus vai apertar, vai esmagar Israel como um carro pesado de colheita, esmaga o solo. Porque quando o solo está muito fofo, passa um carro para poder prensá-lo, né? E Deus está dizendo que vai fazer isso com Israel. Então, a elite de Israel confiava no seu próprio poder, gente. No seu próprio poder militar,
na sua agilidade política. E Amós está dizendo assim, está declarando, nada disso vai servir, viu? No dia do Senhor, a força humana se revelará inútil diante da justiça divina que vai ser imposta. Então, a repetição de que o forte, o valente, o arqueiro, o cavaleiro não se salvarão, enfatiza aqui que a segurança baseada no poder material ela é ilusão. São falsas seguranças. Essa passagem nos alerta, gente, contra essas falsas seguranças. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança, por exemplo, no dinheiro, na influência política, nas nossas próprias capacidades intelectuais, né? No poder, na fama, muitas vezes acreditando que estamos imunes às consequências dos nossos atos. E não é verdade. Então o profeta nos lembra, gente, que a vida tem um acerto de contas ético no final. Vai acontecer, né? A verdadeira segurança não vem de tudo aquilo que nós acumulamos ou do poder que nós exercemos e que nós recebemos. A verdadeira segurança não vem disso, não. Mas vem de uma vida pautada pela retidão. Então, sem justiça, gente, todas as nossas estruturas de defesa desmoronam. Então, alguns pontinhos aqui para nós levarmos para o nosso dia, nesta segunda-feira, segundona, né? Segundou. Primeira coisa, a questão da primazia da justiça, né? Para Deus, o culto religioso, ele não tem valor se não estiver acompanhando uma realidade social justa. Segundo ponto, a dignidade humana não tem preço. Nenhuma dívida ou interesse econômico justifica a exploração, a humilhação de uma pessoa humana. Jamais. Terceiro ponto para nossa reflexão, a questão da memória, da solidariedade. Nós precisamos lembrar que nós somos amados e libertos por Deus e que nós também precisamos ter compaixão daqueles que precisam do nosso toque libertador, do nosso favor. Não é? Outra coisa é a questão da responsabilidade social. O pecado ele não é apenas individual. Então, existe um pecado estrutural, não é? Social, que precisa ser combatido, vencido. Não é? A corrupção, a insensibilidade, a falta de solidariedade, a má distribuição dos bens, tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. E por último, a questão da fragilidade do poder humano. Então o julgamento de Deus não é um ato de vingança, não é? Mas é um restabelecimento da ordem. É diferente. Não é? Que essa palavra, Oxalá, nos ilumine a buscarmos sempre o que é justo, né? Hoje essa leitura fala muito da justiça, né? Que nós sejamos pessoas justas, né? Peçamos ao Senhor. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos. Desejo a vocês uma excelente semana, cheia de Deus. Esta semana estou partindo para fazer missão em Roraima. Eu me recomendo as orações de vocês, que sejam dias muito fecundos, profundos, de reencontros, de partilha da vida e da palavra de Deus. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos novamente para refletirmos a palavra de Deus. Até lá, minha gente!